E aí, vamos continuar falando sobre diversificação da produção. Essa é a nossa segunda videoaula da série sobre manejo agroecológico de hortaliças. No primeiro vídeo, a gente contou com a participação do pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira, ele que é especialista em produção de hortaliças convencionais e também de hortaliças não convencionais, no caso aí, as punks. Eu espero que você já tenha assistido esse vídeo, porque ele compartilhou uma experiência pessoal, né? Ele nos mostrou como ele faz aí a produção no quintal dele. Nuno relatou aí que ele tem uma área pouco maior de 500 metros quadrados, né? E também tem limitação, né, com a disponibilidade de recursos hídricos para irrigação dessa produção dele. É um pouco parecido com a realidade de alguns agricultores aqui, né, que a gente atende pelo Bahia Produtiva. Tem agricultores que não têm essa limitação, nem com a área, né, com o solo para estar produzindo, nem com água. Mas aí tem uma série de agricultores que, né, tem essa limitação, principalmente com recursos hídricos. E aí, assim, como falar, né, de diversificação da produção sem falar em manejo de solos? Né? A gente sabe que o solo é a base para se produzir. Eu costumo dizer, né, aí nas comunidades, que o solo é o maior patrimônio do agricultor. Né? Um solo bem cuidado, um solo bem manejado, ele garante, né, a longo prazo boas produções. Enquanto que um solo mal manejado é um solo que a gente acaba explorando ele de maneira inadequada, a longo prazo a nossa produção ela só vai ser reduzida. Então, a gente quer nessa videoaula falar sobre manejo agroecológico do solo e mais à frente também falar sobre o manejo de irrigação. E a gente vai contar novamente com a participação de Nuno para tratar desse tema. Nuno vai contar aí para a gente, baseado na sua experiência, né, de como manejar o solo, né, para ter uma boa diversificação da produção, como manejar o solo para garantir fartura, né, aí no sítio e fartura na mesa de vocês. O trabalho de manejo, de manutenção da fertilidade de solos é fundamental, tá, Suzy? A gente sempre preconiza, ter uma análise de solo é importante, é interessante, a gente sabe que muitas vezes não é viável na realidade de o quintal, inclusive, é muito diversificado. Eu já fiz algumas pesquisas aqui, dá 10 resultados diferentes, porque tem muito resíduos, né, nos quintais. Mas, assim, matéria orgânica é a resposta mais básica para fazer esse plantio de quintais. E se for um agricultor visando aí uma produção um pouco maior para as feiras, essa matéria orgânica, acho que a principal fonte dessa matéria orgânica tem que ser a adubação verde. Tá? Quando a gente fala de matéria orgânica, todo mundo pensa no esterco, na cama de frango, e eles trazem consigo certas dificuldades, né? Quando a gente começa a usar muita cama de frango, vê desequilíbrios, começa muitas vezes a ter, inclusive, contaminação por causa de nitrato, e ela tem que ser compostada, a gente sempre fala para fazer uso de composto orgânico, e mais do que isso, você vê que é uma matéria orgânica que queima muito rápido. E já quando a gente faz uma adubação verde, aqui, por exemplo, durante o verão, durante a época chuvosa, eu faço um rodízio. Então, 3 canteiros desse aqui estavam com 2, 3 metros de altura, de plantas espontâneas até, com um pouco de braquiária, um pouco de milheto. Tava vinagreira, que agora está deitada aqui assim, ó. Ela deitou agora de tão carregada que está de peso, mas estava vinagreira com 2, 3 metros de altura. Tá? Tinha amaranto, eu aproveitando as folhas de amaranto, então fazendo adubação verde, inclusive fazendo uso como alimento. Mas eu fiz um pousio nesses 3 canteiros bem intenso. Fiquei cultivando esses 3. No ano que vem, eu faço uma adubação verde nesses 3 canteiros e aí eu fico usando mais um tempo esses outros aqui. Faço uma compostagem muito caprichadinha ali, do meu jeito, né? Bem grande, bem volumosa, do que a gente tem de resíduo de jardinagem dos vizinhos, né? Inclusive os jardineiros jogam aqui para mim, trazem para mim esse resíduo. A gente faz coleta esterco onde tem. Infelizmente eu não consigo ter animais porque eu viajo muito, mas quem tiver animais com os estercos de animais, melhora ainda mais a qualidade desse composto orgânico. O resíduo da cozinha. Eu, quando vejo na cidade alguns sacos de grama cortado, eu vou lá e cato, encho o carro e trago para casa, alguns outros resíduos que eu encontro. Então, compostagem, adubação verde e esse pousio de uns 2, 3 meses com essa adubação verde, é,
melhoram demais a terra, é fundamental, tá? E, claro, quem tiver oportunidade, análise de solo, para a gente conhecer qual é o nível de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio. A gente sabe que quando é um agricultor, já é um empreendimento, ainda que familiar, mas o familiar tem que ser técnico, profissional, vale a pena. Fica mais barato fazer análise de solo do que sair tentando adubar sem análise de solo. Quando é um quintal igual o nosso aqui, que é muito manchado, né, por causa de resto de obra, essas coisas, e é muito pequenininho demais, não tem um interesse comercial, a gente entende que nesse caso de quintais fica quase que inviável fazer análise de solo, né? Então, mas no mínimo trabalhar muito forte a questão da matéria orgânica para reduzir esses problemas. Então está aí, né, dicas importantíssimas para a melhoria dessa produção, né, no sítio de vocês. Aí essa questão da análise de solo, né, que é um procedimento importantíssimo para a gente conhecer melhor, né, como é que está aí a nossa fertilidade do solo. A gente já orientou em quase todos os empreendimentos como é que a gente faz uma coleta, porque somente com essa análise de solo a gente vai conseguir, né, determinar aí como é que está os teores, né, de nutrientes nesse solo, o que está, né, adequado, né, e quais os nutrientes que precisa ser aí, né, adicionados para melhorar essa produção, né, no sítio e nos quintais de vocês. Além disso, aí também é uma outra prática que a gente já orientou em todos os empreendimentos, que é como, né, fazer aí a compostagem, como estar utilizando o composto orgânico. Então, também orientação que vocês já receberam e que precisa colocar isso em prática. Inclusive, para os que têm dúvida, a gente tem aí essa orientação em videoaulas, né? Está aí disponível para vocês no canal do IBS. E uma outra prática também, que é a adubação verde, que a gente também já trabalhou na maioria dos empreendimentos e que mais na frente a gente vai estar fazendo videoaulas, né, explicando melhor o que é essa adubação verde, né, e como fazer ela e mais benefícios aí para a produção de vocês. Além disso, né, dessas orientações aí já dadas pelo Nuno, a gente também conversou com ele, né, sobre técnicas aí que melhoram a eficiência, né, no uso da água. Como eu falei anteriormente, nem todos os agricultores têm aí uma boa disponibilidade de recursos hídricos para irrigação. Então, o Nuno também deixou algumas dicas, né, de quais técnicas utilizar para estar melhorando aí a eficiência dessa água de irrigação. Fazer a adubação verde, e muitas vezes a gente tem a ideia que a adubação verde ela tem sempre que ser incorporada para aumentar o nitrogênio do solo, né? Isso pode ser verdade em alguns casos, mas no nosso trabalho a gente tem feito sempre fazer a adubação verde e depois cortar, triturar e deixar sobre o solo. Tá? Então aqui você praticamente não vê a cor do solo, a não ser depois de acabando o resíduo de solo. Vou mostrar aqui, ó, só virando, não preparei nada como tá. Então aqui a gente olha e a horta, o canteiro está sempre com palhada em cima. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu tiver que irrigar nesse canteiro 10 litros d'água agora com palha, se eu não tivesse sem palha, provavelmente teria que ser 15 litros de água. Tá? Então na pequena escala, essa palhada, que aí às vezes não vai ser o mesmo resíduo que eu estou usando aqui. Aqui é grama cortada dos jardins que eu coleto aqui, ou daqui de casa, ou quando eu não tenho aqui, que eu coleto por aí afora. Mas pode ter folha de palmeira, pode ter outros resíduos que tem na região. Uma vez lá bem na Caatinga mesmo, na região de Juazeiro, era as folhinhas de jurema que fica embaixo assim da capoeira, raspava aquilo ali e cobria sobre os canteiros de hortaliça, que em geral é uma área bem concentrada. Tá? Isso falando nessa área da hortaliça, né? Porque é a área que você tem que manter irrigado no período seco. Né? Então, para ter uma produção constante de hortaliça, aí pensando na alimentação da família, nesse caso. Se for um empreendimento comercial, vamos dizer, com interesse comercial para venda, um plantio maior de abóbora, de quiabo. Então, a minha sugestão é que seja sempre feito esse plantio sobre palhado, o plantio direto, que a gente chama. Então, é uma técnica que é consagrada aí para milho, para soja. Aí no oeste da Bahia tem um monte, né? Tudo em plantio direto, milho, soja, algodão. Mas aquilo é um modelo de sistema de plantio direto de larga escala. Tá? O que a gente preconiza é que você faça uma adubação verde qualquer, e corte pode ser com trator, pode ser com roçadeira manual, aquela, eu falo, mas não está nas costas, né? Aquela roçadeira, né? E pode ser inclusive com facão. Tá? Então, quando eu faço com facão aqui num terreno pequeno aqui em casa, eu corto mais ou menos na altura do rosto, depois na altura da barriga e
depois do solo. Então são 3 cortes e aí a gente tem a palhada depositada sobre o terreno. E ali no meio eu planto milho, planto mandioca. Quando eu planto milho e mandioca aqui, que vai ser a partir de setembro, mais ou menos, você não vê a cor do solo, tá? Ele tá coberto com palha, né? E ali reproduz, é um pedaço um pouco mais para aquele lado, que não é o pedaço da horta. Ali reproduz o que seria uma roça, vamos dizer assim, né? A área do roçado. Aqui na área da horta, não. A área da horta já tem um pouco mais de desenho de canteiro, a rotação de culturas com adubação verde alternando, né? Deixando formar uma vegetação espontânea, uma adubação verde espontânea, mas com 2, 3 metros, manejada. Se tiver pragas que eu não desejo, eu retiro, como a tiririca ruim, não a tiririca amarela, que essa eu como, é uma delícia, mas a tiririca rotundos, né? Rotundos, cíperos rotundos, que é praga, né? Vamos dizer assim, né? A cíperos esculentos, que é a tiririca amarela, eu como, é uma batatinha deliciosa, parece um gosto de amendoim com batata, tá? Com batata não, com castanha, um amendoim com castanha, assim, né? Então é bem gostoso aquela amarela, né? Que é bem pequenininha. Mas se tiver trapoeraba eu tiro, se tiver grama seda eu tiro, que são plantas que nos dificultam depois o manuseio, tá? E basicamente é isso. Cobertura de solo, palhada sempre, tá? Não ver o solo, porque você economiza 30, 40% daquela água que ia simplesmente evaporar. Então a gente se retém essa água. E a raiz da adubação verde faz com que a água infiltre melhor no solo também. Então a gente tendo essa infiltração melhorada, os cultivos, né, aguentam mais tempo sem precisar irrigar. Como a gente viu, né, o uso aí da matéria orgânica, né, deixar os nossos solos sempre cobertos, trabalhar com adubação verde. Então, além, né, de melhorar aí as propriedades químicas e físicas do solo, né, melhorar aí a fertilidade do nosso solo, melhorar aí a nossa produção, melhora também, né, a eficiência do uso da água de irrigação. Eu espero que essas dicas, né, tenha sido valiosas para vocês, né, que vocês aproveitem bem todas as dicas deixadas nessa nossa videoaula. A gente agradece e até a próxima videoaula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.